Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelos links rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL de Diário Online, dol.com.br, ao vivo. Eu gosto de falar, nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul toda, na Europa Ocidental, na Noruega, na Suécia, lá no Líbano, em Baku, no Azerbaijão, que eu pensei que era uma cidade pequena. Semana passada eu assisti a Fórmula 1, é uma cidade enorme, em Baku, no Azerbaijão, e em Perth, na Austrália, Luanda, na África. Esses lugares todos nós somos assistidos porque quando termina o programa chegam os comentários pelos WhatsApps. E esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas, sejam neuroclínicas, neurocirurgias ou por neurointervenção, comandadas pelos doutores Eric e Fernando Pascoal. E vamos falar do nosso convidado de hoje. O nosso programa é o único programa na região norte, talvez uma área bem grande do Brasil, que trata de saúde local e trata das instituições locais que mexem com pesquisa. Nós somos o ponto da divulgação das pesquisas das nossas universidades, do Evandro Chagas e agora, com um certo ar de orgulho, do Museu Emílio Gueldi. Toda vez que eu viajo para o exterior, quando eu falo que eu sou da Amazônia, eles perguntam se eu faço parte do Instituto Evandro Chagas ou do Museu Emílio Gueldi. E isso deixa a gente todo orgulhoso, porque essas duas instituições têm renome no mundo todo. E o nosso convidado de hoje é um pesquisador do Museu Emílio Gueldi. É o Emanuel Fernandes de Oliveira Júnior, o Emanuel Júnior. O Emanuel, ele é museólogo, ele é mestre em arqueologia, ele foi um dos implementadores do Memorial Verônica Tembé, localizado no Parque do Utinga, e na requalificação de espaços como o Espaço Cultural da Casa das 11 Janelas e do Museu do Marajó. Ele foi diretor do Museu de Arte de Belém e atualmente ele responde pela coordenação de museologia do Museu Paraense Emílio Gueldi. Vou te chamar de Emanuel, tá? Por favor. Emanuel, super obrigado primeiro por você ter aceito o convite. E a pergunta que eu vim desde casa pensando em te fazer. O Hollywood destacou o Indiana Jones como um arqueólogo. Qual é a diferença de um arqueólogo para um paleontólogo, hein? E obrigado, hein? Obrigado mesmo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Queria agradecer o convite em nome do Museu Paraense Emílio Gueldi. Vamos então resolver o que é essa diferença, né? Como tu bem falastes, Hollywood, não só Hollywood na verdade, mas vários meios de comunicação sempre construíram essa ideia de que o arqueólogo é esse especialista no passado. Mas existe uma grande diferença entre o que faz o arqueólogo e o que faz o paleontólogo, né? Então, enquanto o arqueólogo vai trabalhar com uma escala de tempo que corresponde mais ou menos à presença humana, né, na Terra, digamos aí, cerca de até 1,5 milhão de anos, porque tem o pessoal da paleoantropologia que estuda, né, os primeiros antepassados da espécie humana. O paleontólogo já vai trabalhar com uma escala de tempo muito maior. Então, considerando que o nosso planeta tem uma idade mais ou menos, né, prevista de 4,5 bilhões de anos, e a origem da vida está aí mais ou menos em 3,5 bilhões de anos, mais ou menos, e aí a gente pode entender que essa diferença do trabalho entre um e outro se destaca especificamente dessa escala de tempo
com que cada um trabalha. Então, a gente diz que o paleontólogo, ele atua com essa escala de tempo profunda, né? No momento em que nem os humanos caminhavam sobre a Terra. Perfeito. Que legal isso aí. É super bem explicado isso aí. Me fala uma coisa. Uma das razões de eu te convidar foi a exposição fóssil vivo. O que é isso, hein? Bom, a Exposição Fóssil Vivo é um projeto que nós acabamos de entregar, né? E nós abrimos aí no finalzinho do mês de agosto, dia 30 de agosto, abrimos para o público, na verdade, no dia seguinte, né? No dia 31. É uma exposição imersiva, né? É lá no Emílio Gueld da Magalhães Barata? Isso. A exposição está no Parque Zoobotânico, sempre de quarta a domingo, de 9 até as 15 horas. Né? Então, é uma exposição imersiva, né? Onde o visitante pode conhecer um pouco desse passado da Amazônia, quando a Amazônia nem era a Amazônia que nós conhecemos hoje, né? Então, a ideia é que, por meio de tecnologias como a realidade aumentada e óculos de realidade virtual, esse visitante possa experimentar 2 momentos específicos, né, na evolução dessa história natural da região, né? Então, um primeiro momento em que uma parte dessa Amazônia, uma parte do nosso estado do Pará, era fundo de mar, né? Era um ambiente marinho, e um segundo momento, que é experimentado com os óculos de realidade virtual, quando esse visitante pode ter a sensação de andar entre os animais de grande porte, que são característicos da chamada megafauna, né, e viveram até mais ou menos 12 mil anos atrás. Então, uma experiência imersiva que propõe, né, a esse visitante entender melhor que essa Amazônia ela está em constante transformação e que ela nem sempre teve a configuração que a gente conhece hoje. Que legal. Me fala uma coisa, como é que forma um fóssil, já que tu estuda isso todo dia? Eu ocupo, né, atualmente o lugar de coordenação de museologia e uma das nossas atribuições é justamente cuidar desse material, né, dos materiais que estão nas exposições. E uma parte significativa desse material, que conta essas origens da Amazônia, está justamente centralizada nos espécimes fossilizados que são encontrados por toda a região. Então, quando as pessoas me perguntam, mas como é que surge um fóssil, né? Então, o que é um fóssil? Um fóssil basicamente foi um organismo, né, que morreu e passou aí por uma série de processos naturais que vão preservar, né, quase na totalidade esse corpo, digamos assim. Né? Então, por meio de soterramentos, por meio de congelamentos, é muito comum que se ouça, por exemplo, né, nos jornais, descobertas de animais na região da Sibéria, por exemplo, que foram preservados por conta desse congelamento. E existe também um outro método, né, também natural, de preservação desses animais, ou desses vestígios, que também podem ser botânicos, que é justamente essa encapsulação por meio de substâncias vegetais. É o âmbar, que a gente tanto ouviu falar e que ficou muito famoso depois de Jurassic Park, né? Então, o fóssil, na verdade... o mosquito ficou Exatamente, ficou no âmbar. Então, na verdade, o fóssil é tanto esse organismo, que é preservado após a morte, quanto também os vestígios das atividades que esse organismo detinha em vida. Então, a gente está falando, às vezes, de pegadas, a gente também, às vezes, está falando de tocas, né? Então, o fóssil é tanto o organismo quanto os testemunhos desse organismo em vida. Fantástico. Vem cá, curiosidade. Um paleontólogo, como é que ele começa a trabalhar? Olha para uma região e diz, eu vou estudar isso aqui, é assim? Então, o trabalho do paleontólogo é um trabalho que ele se desenvolve em 2 fases, digamos assim. Então, você tem essa identificação do lugar, né, de pesquisa, né, essa ida ao campo, a coleta de material, né? Posteriormente, esse material, uma vez coletado e exumado, né, é levado para o laboratório, onde ele vai passar por uma série de análises para fazer a identificação da espécime, a descrição, a higienização é uma parte das vezes, né, é uma parte importante também do trabalho. E, por fim, obviamente, a publicação, né? Então, quando me perguntam assim, mas e o que é que o museólogo faz nesse processo todo? Eu sempre digo que nós, na museologia, estamos nesse intermédio entre o que faz o paleontólogo, por exemplo, o que faz o pesquisador, e o público em geral. Então, nós trabalhamos em parceria com esses pesquisadores, incluindo os paleontólogos, nesse trabalho, né, de desenvolver estratégias de conservação do acervo e, principalmente, de como divulgar esse acervo, as descobertas científicas para a população em geral. Fantástico. Agora, me fala uma coisa. Estás me fazendo me lembrar das minhas aulas de geografia, de ciências, né? Aquelas figuras enormes que existiam no passado, quando tinha a Pangeia, era Pangeia o nome, né? Um continente só que deram origem aos outros continentes. Me fala uma coisa, na Amazônia, nesses milhões de anos atrás, teve aqueles animais enormes, tipo dinossauro
E o jacaré-açu é descendente disso, essas coisas? Sim. E a cobra grande também? Sim. A Amazônia, né, ela nem sempre teve essa configuração que nós conhecemos hoje. Muito pelo contrário, né? Quando a gente fala dessa escala de tempo profundo e a gente analisa o surgimento da floresta, por exemplo, certo. ela está dentro de uma escala de tempo muito pequena. Então, há milhões de anos atrás, né, e as pesquisas em diversas regiões da Amazônia mostram isso, né, você tem a presença de animais de grande porte, incluindo os dinossauros, né, que acabaram ficando muito mais famosos por conta, né, de Hollywood e das outras mídias, mas você tem a presença de outros animais em tempos diferentes, né, como o Purosaurus, por exemplo, que é um crocodiliano que alcançava até 12 metros, né, de extensão. Um crocodiliano de 12 metros. Isso, que é característico, na verdade, de um momento muito específico de formação dessa Amazônia. E você tem também os animais da megafauna, né? Então, você tem uma variedade enorme de formas de vida que são importantes, né, nessa compreensão de como é que a Amazônia se forma. Então, nesse período de mais ou menos 20 milhões, 24 milhões de anos atrás, essa região era completamente diferente. Então, você tinha, por um lado, nessa porção mais oriental da Amazônia, um momento em que o Oceano Atlântico avançava sobre a plataforma continental, né? Então, dando uma outra configuração de Amazônia que a gente conhece hoje. Então, você imagina, por exemplo, que onde hoje nós estamos, que é Belém do Pará, isso era completamente submerso pelo oceano. Né? Calcula-se que os limites dessa entrada do oceano iam mais ou menos até São Domingos do Capim, onde está localizado São Domingos do Capim. Né? E isso, obviamente, fazia com que essa região fosse habitada por uma fauna rica de animais marinhos. Né? E, por outro lado, né, da porção mais oriental da Amazônia, você tem um fenômeno, né, que vai caracterizar toda uma outra constituição de ecossistema, né, com a presença desses animais de uma superfauna, né, que a gente diz aí que são animais de grande porte. Então, a gente tem o Purosaurus, a gente tem capivaras, né, roedores de tamanho bastante considerável, porque é uma região pantanosa, né? Então, quando a gente fala hoje do Rio Amazonas, que é uma das características, é um ponto geográfico, né, que define um pouco a nossa região, a gente precisa levar em consideração que esse rio também não existia da maneira como a gente conhece hoje, né? Então, hoje o Amazonas deságua no Oceano Atlântico, né? Então ele dá um outro desenho para a região, mas há cerca de 20 milhões de anos atrás ele simplesmente não existia da maneira que a gente conhece hoje. Inclusive, ele corria em direção contrária. Então, existe toda uma reconfiguração de Amazônia que permitia com que diferentes espécimes, diferentes formas de vida, incluindo animais de grande porte, caminhassem para essa região, incluindo aí os dinossauros também. Que interessante. A floresta tem quantos milhões de anos para cá? Existe um cálculo... Essa configuração atual, só por curiosidade. Sim. Não, e é muito interessante a pergunta, porque existe um cálculo que até hoje ainda é meio discutido na comunidade científica, né? Mas calcula-se que essa configuração de floresta que a gente conhece hoje, ela aparece, obviamente, por conta das mudanças climáticas. Então, a gente passa a ter um clima mais quente e úmido, então mais propício, né, para a conformação da floresta. E o cálculo é que entre 9 e 6 milhões de anos atrás seria o período de formação dessa grande porção vegetal. Anterior a isso, o que nós tínhamos era um ambiente mais árido, com uma temperatura pouco favorável, né, para o crescimento desse tipo de espécimes, embora algumas provavelmente já devessem existir naquele tempo, mas não era muito de longe, né, era bem diferente do que a gente conhece hoje. Então, a floresta, dentro dessa percepção de tempo mais prolongada, ela é um fenômeno mais recente aqui na região. Só alguns milhões. Só alguns milhões de anos. Pessoal, esse programa está ótimo, mas o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.
voltamos nessa conversa maravilhosa de informação com o professor, vou te chamar de professor, Manuel Júnior. Essa configuração geográfica da Amazônia e fósseis encontrados na formação Pirabas, tem alguma coisa a ver com a cidade de Pirabas agora? Aqui, São João de Pirabas, essas coisas? Sim. Bom, o que é inicialmente essa formação Pirabas? A formação Pirabas é uma formação geológica, né, formada pelo acúmulo de sedimentos ao longo de milhões de anos e que são característicos desse momento em que o oceano avançava sobre a plataforma continental. É uma formação, na verdade, que se projeta do Pará em relação ao Maranhão e se estende até o Piauí e testemunha... Região do Salgado. Exatamente. Então, ela testemunha esse momento em que o oceano formava, né, um ambiente essencialmente marinho, claro, com ocorrência também de mangues, ambientes de mangue, mas com a predominância de animais que hoje são bem parecidos, inclusive, com os animais que a gente encontra na região do Salgado, né? E em regiões como Salinópolis, por exemplo, e também em Pirabas, São João de Pirabas, você tem o que a gente chama de desafloramentos fossilíferos, né? São áreas onde o terreno é propício para que essa formação possa, então, aflorar em forma de algumas rochas e o que facilita muito o trabalho do paleontólogo na hora de fazer a coleta desse tipo de material para estudar. A gente vê nos filmes, o pessoal cava um buraco, depois tem em vários períodos o que aconteceu no mundo naquela época. Vocês fazem isso frequentemente? São os testemunhos, né? Os testemunhos. São os testemunhos. Isso é bastante utilizado também pelo pessoal da arqueologia, né? Para entender a conformação ali dos solos. E isso é muito utilizado, né, para fazer essa datação relativa, né, para entender em que períodos aconteceu, né, determinado evento climático ou detectar, por exemplo, microfósseis, né, que são muito importantes para a indústria petrolífera. Então, a retirada desses testemunhos é uma fase importante no estudo dessa caracterização dos solos. Um comentário para que todo mundo saiba. O petróleo veio dos fósseis, é isso? Exatamente, né? E, na verdade, a gente fala muito do petróleo, né, porque é combustível de origem fóssil, mas a verdade é que os fósseis têm uma importância econômica muito grande, né? Então, o cimento, por exemplo, ele vem dessas rochas, que a gente chama de rochas carbonáticas, né? E que são extremamente importantes, né, para a fabricação, né, do cimento que a gente utiliza nas nossas casas, na construção civil, né? Então, você, por exemplo, tem em Capanema, você tem, né, uma fábrica de cimento, uma fábrica de extração de cimento, o município de Primavera também, e são áreas de ocorrência, né, dessa formação Pirabas que está ricamente fossilífera e são utilizados aí, né, pela indústria. Fantástico. Quando eu te convidei, eu fui ler o que era pleistocênica, né? São 2 milhões de anos atrás, 2 milhões, né? Até 11 mil anos atrás, é isso? Isso. Mais ou menos quando começa a surgir a história, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O que é que na Amazônia tem nesse período, hein? Nesse período nós temos o que as pessoas obviamente vão poder ver, né, com mais detalhes na exposição. Na exposição. Isso. A exposição vai até quando, hein? A exposição vai até o dia 31 de dezembro. Ah, tem tempo. Tem um tempinho ainda. Depois ela deve seguir para outros lugares. Quem vier possível pode ir lá também. Por favor, não deixe de nos visitar. Então, nesse limite aí de 11, 12 mil anos, você tem uma conformação de Amazônia que permite, ou pelo menos permitiu à época, né, essa ocorrência de animais de grande porte. Então, quando a gente está falando de animais de grande porte, né, do Pleistoceno, a gente está falando de preguiças gigantes, de gliptodontes, né, que são uma espécie de tatu gigante também. Tatu, né? Gigante. Exatamente. A gente está falando de toxodontes, que são animais, né, que são o que a gente chamaria de mastodontes, né? Então, você tem uma configuração, né, de ecossistema que permitia, à época, a existência desses animais de grande porte. E, ao mesmo tempo, você tem também os indícios mais antigos da presença humana da região. Então, quando se fala desse período, é um período muito dramático de mudanças, né, que vai transformar essa região, digamos assim. Então, inclusive, existe um debate científico sobre qual teria sido o papel desses humanos mais antigos na região. Então, lembrando, né, que hoje a arqueologia já comprova que a presença humana mais antiga na região está entre 12 mil anos. Né? Peraí, isso eu não sabia. Sim. 12 na nossa região amazônica. Na nossa região amazônica. 12 mil anos
Puxa, antes da Suméria. Exato. Antes Então, da Suméria. os registros mais antigos estão, inclusive, né, na região de Monte Alegre, no oeste do Pará. E é justamente esse período limite, né, que você tem a convivência entre humanos e animais de grande porte. Então, na comunidade científica, existe hoje um debate, inclusive, de qual teria sido a contribuição desses primeiros humanos no desaparecimento dessas espécies. É claro que não foi, né, um único fator, mas provavelmente fatores ambientais também contribuíram para que esses animais de grande porte, do que a gente chama de fauna pleistocênica, tenham desaparecido. Tu fizeste um comentário agora que me chamou bem a atenção. Eu sempre gostei de estudar história. Eu tive um professor de história no Colégio do Carmo, que ele não dava aula de história, ele contava a história. Tá? Então, os meus netos ficam admirados de vez em quando eu conto a história para eles. Então, uma das coisas que chama a atenção você comentou 11 mil anos. A história começa, na realidade, há 5 mil anos na Suméria. Então, a gente também, quer dizer, nós também fomos um dos berços da humanidade. Na verdade... Podemos falar isso só por curiosidade? Acho que nós podemos falar que nós somos o berço, digamos assim, desse povoamento das Américas, digamos assim. É claro, existem várias teorias de povoamento. Né? O que nós temos comprovado hoje é que na Amazônia os vestígios mais antigos apontam para até 12 mil anos. Não se sabe se no futuro outros estudos podem identificar uma ocupação mais antiga. Né? Mas o fato é que nós hoje, né, sabemos que nesse período de tempo ocorreu a entrada desses primeiros habitantes. Né? Lembrando que as Américas foram os últimos continentes conquistados pelo Homo sapiens. Né? Então, mas é fantástico isso aí. Eu estive conversando sobre isso quando eu estive a última vez na China, e os chineses não se acham o começo da humanidade, eles se consideram o princípio da civilização. Sim. Eles acham que eles tomavam banho e faziam barba muito antes dos romanos, né? Pelo menos 3 mil anos antes dos romanos e dos gregos. Essas culturas, né, como a chinesa, né, o que hoje é a Índia também, são culturas que remontam a muito mais tempo do que o Império Romano. Né? E é muito curioso quando você trabalha com esses recortes de tempo, porque as pessoas ficam realmente maravilhadas ao saber disso. Eu desenvolvi alguns anos atrás um trabalho na cidade de Primavera, que incluía também esse trabalho com o material fossilífero que era resgatado desses afloramentos, né? Que são beneficiados, enfim, para se transformar em cimento. Mas, na época, a cidade estava inaugurando ali um pequeno museu e aí organizei uma pequena exposição para que os habitantes da cidade conhecessem um pouco a história do seu lugar. E elas simplesmente ficavam maravilhadas em saber que determinado espécime ou determinado fragmento de cerâmica era muito mais antigo, por exemplo, do que a idade de Cristo, por exemplo. Né? Então, às vezes a gente lida com noções de tempo que são muito limitadas, e a gente realmente fica maravilhado quando sabe que, na verdade, existe uma escala de tempo muito maior por trás da gente. Não, quando eu fui na China, foi a primeira vez que me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque a chinesa falou, muito antes dos egípcios, dos romanos, dos indianos e dos gregos, nós já éramos uma civilização, digamos assim, civilizada. Né? Sim, os registros históricos realmente apontam para isso. Então... mas para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente fala que em 12 mil anos é esse período de entrada dos humanos na Amazônia, se a gente comparar, por exemplo, com a cultura japonesa, por exemplo, né? Então você tem a indústria cerâmica mais antiga do mundo registrada, está no Japão. Então as cerâmicas mais antigas dele têm exatamente 12 mil anos, mais ou menos. É o período em que os humanos estavam entrando nas Américas. Né? Então a gente entende que essa história da humanidade, esse percurso da humanidade, ele de fato não é linear. Com certeza mesmo. A gente vai acabar tendo que reescrever um bocado dessas coisas nos livros. Sim, muitas coisas estão sendo reescritas, inclusive essa ideia, né, do surgimento dos humanos, dessas primeiras levas que saíram da África, do surgimento das primeiras civilizações. Né? Então, tudo isso tem sido reescrito graças às pesquisas que são feitas em instituições como o Museu Paraense Emílio Guedes. Que legal. E a importância de estudar esses restos e vestígios fossilizados para o mundo? Você já falou tudo, mas como isso é no dia a dia do mundo atual? Essa é uma pergunta que eu acho que é sempre muito pertinente, porque talvez algumas pessoas possam entender que estudar esse material só dá origem, digamos assim, a curiosidades enciclopédicas ou, eventualmente, né, favorece aí alguns setores da indústria. Mas esses estudos em relação a esse passado, que é testemunhado pelos fósseis,
eu acredito que tem uma coisa fundamental, que é essa reconstrução de ambientes desaparecidos, né? E ao se reconstruir esses ambientes, você entende, por exemplo, que não só a Amazônia, mas todo mundo está em constante transformação, né? A única realidade palpável é realmente a transformação, a mudança, né? E isso permite com que os paleontólogos e os outros estudiosos possam compreender, por exemplo, que o que hoje a gente fala de mudanças climáticas já era uma realidade há milhões de anos atrás. Porque espécimes vão sucedendo outras espécimes justamente por conta dessas mudanças. Mudança na obtenção de alimentos, mudança nas temperaturas e, obviamente, algumas outras espécies vão desaparecer e outras vão se consolidar. A grande questão é que, quando se fala nessas mudanças climáticas, né, que são a tônica, né, da nossa história, né, e dessa história num tempo profundo, a gente tem que considerar o efeito, né, da ação humana, que tem acelerado esses processos e não tem permitido, por exemplo, que esse grande organismo, né, que é o planeta Terra, se regenere a tempo. Né? Então, a importância, né, desse estudo é justamente prever o que aconteceu no passado, entender o que aconteceu no passado, no presente, né, e projetar isso para o futuro, de acordo com o que se pretende aí em termos de políticas, em termos de medidas realmente efetivas contra as mudanças climáticas. Emanuel, isso é super importante porque essas mudanças climáticas hoje estão acontecendo numa velocidade incrível, que era para ser de outros milhões de anos, está acontecendo em anos, em poucos anos. Eu tenho 71 de idade, né? Eu lembro quando eu saía de casa 12h30 para ir para o colégio, a pé, andava 2 quilômetros e conseguia chegar lá. Hoje não dá para você andar 12h30. Essa história tem 50 anos. Sim, então, por exemplo, isso é bem lembrado, né? Então, acho que as pessoas vão lembrar, por exemplo, como é que era o ciclo da chuva na nossa cidade, né? Então, isso também já é bastante diferente. Se a gente pensar, por exemplo, que nos últimos 200 anos a atividade industrial aumentou em quase 1,5 graus a temperatura global, a gente entende exatamente qual é o impacto da ação humana dentro, né, desses ecossistemas, dentro dessa mudança climática, dessa conformação do clima. Então, o que é uma história que provavelmente levaria milhões de anos para se consolidar, a gente tem acelerado em bem pouco tempo, né? E o que era, então, uma previsão distópica, hoje, infelizmente, é uma realidade. A gente depois vai fazer um programa só sobre isso, tá? A gente vai programar. O que deve ser feito ao ser encontrado um fóssil? Essa é a última pergunta. Considerações finais e depois dedica o programa. Perfeito. Bom, é sempre bom lembrar para as pessoas, né, que fósseis, material arqueológico, são itens de interesse da União, né? Então, a Constituição Nacional, a nossa Constituição Federal, ela prevê a proteção desse tipo de material. E a gente sempre recomenda para as pessoas que, ao se depararem com objetos, né, em sítios arqueológicos que não foram identificados, ou material paleontológico, material fossilizado, é sempre importante entrar em contato com as instituições de pesquisa, com as universidades, que vão, obviamente, providenciar o devido resgate e estudo do material. Por que é que existe essa recomendação? Primeiro, porque a venda e a retenção desse tipo de material é prevista em lei como crime. E segundo, porque toda vez que esse material é retirado do seu contexto original, uma gama de outras informações são perdidas. Então, a gente sempre conta muito com o trabalho da população para nos alertar e nos falar, né, de onde estão localizados esses materiais, para que eles possam ser resgatados e estudados da maneira mais correta possível, né, para que esse trabalho de pesquisa possa revelar aí outros dados importantes para a ciência e para a pesquisa. Então, essa é uma recomendação que a gente dá, né, e é interessante a questão do clima, porque com a seca dos rios, vários afloramentos fossilíferos têm sido, né, detectados justamente por conta disso, e infelizmente por conta disso, né? Então, muito recentemente, inclusive, o pessoal da Universidade do Acre localizou um esqueleto bastante preservado, né, os restos, na verdade, bastante preservados de um Purosaurus, por conta da seca do rio Purus, e é um material que, inclusive, está dentro de uma área que é pleiteada pelo povo Apurinã, ali no Amazonas. Então, é sempre muito importante que a gente esclareça para as pessoas que o trabalho dos cientistas, o trabalho das instituições de pesquisa precisa estar alinhado, né, com a população em geral. Como o nosso tempo acabou mesmo, dedica o programa. Eu queria, antes de mais nada, dedicar esse programa a Heloísa Moraes, que é paleontóloga do Museu Emílio Gueldi, é a nossa decana, né, da Coordenação de Ciências da Terra e foi uma pessoa essencial para a minha formação, né, como um acadêmico. Fantástico. Heloísa, né, Moraes, Heloísa. Né? Doutora Heloísa Moraes, o programa foi para a senhora e para toda a nossa sociedade que começou a entender como era a Amazônia milhões de anos atrás. Ele volta, tá? Ele volta para a gente comentar um montão de coisas que todo mundo precisa saber.
Por enquanto, uma semana iluminada para todos vocês e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.